Graça e paz, amadas irmãs, uma alegria. Me sinto privilegiada e honrada por estar aqui com vocês e mais esse tempo meditando na palavra do Senhor. Essa é a nossa primeira reunião. E o tema para esse ano, nosso ministério de intercessão, é a unção de governo. O Espírito do Senhor está sobre nós, o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas, para fazer a diferença nesse tempo, nessa geração. A palavra de Deus diz que o homem que busca ao Senhor, que medita na sua palavra dia e noite, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz, ele prosperará. Hoje nós estaremos meditando no livro lá de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46, apenas a última parte do versículo. A Bíblia nos diz assim: e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda a terra saberá que há Deus na minha vida. E toda a terra saberá que há Deus na sua vida. Esse texto é um texto bem conhecido, é um texto que fala sobre Davi, quando ele está ali enfrentando o gigante, e essa fala é de Davi para o gigante. O gigante despreza Davi por Davi ser pequeno, de baixa estatura, e está indo ali lutar com ele com um cajado e com algumas pedras e um alforje na mão. E a Bíblia diz que esse gigante ele despreza Davi. Davi era um improvável para aquele gigante, para derrotar ele. Mas Davi não vai na sua força. Davi havia sido ungido rei pelo profeta Samuel. O profeta Samuel ungiu Davi. E Davi recebeu essa unção de governo que fez toda a diferença na vida de Davi. E Davi vai ali ter com aquele gigante que afrontava o exército de Israel por mais de 40 dias. A Bíblia diz que todo o exército tremia de medo daquele homem. Mas Davi, por ele ter recebido a unção de Deus sobre a vida dele, a unção de governo sobre a vida dele, ele não olha para o tamanho daquele gigante, ele não olha para o medo, ele não olha para a circunstância, mas ele fixa os olhos em Deus e ele fala: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Quem é este homem para afrontar o exército do Deus vivo? E Davi vai ter com esse gigante e ele olha para esse gigante e ele fala assim: olha, hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmãos, esse é o versículo que precisa ficar na nossa vida. Toda a terra saberá que há Deus na minha vida. Há Deus na minha vida. Um homem de Deus que é ungido, que tem o Espírito do Senhor, ele não corre dos problemas. Ele não teme os problemas, mas ele vê nos problemas a oportunidade de manifestar a grandeza do Deus que ele serve. E assim foi com Davi. Davi recebeu essa unção de governo, e ele olha para o problema como uma oportunidade para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Assim tem que ser na minha vida, assim tem que ser na sua vida. A unção de Davi fez com que ele, irmãos, fizesse grandes coisas no seu tempo. Davi, ele matou esse gigante, o Senhor entregou esse gigante na mão dele, e Davi caiu na simpatia do povo. Israel ficou encantado com Davi, e as mulheres fazem uma música. Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. O rei Saul muito se indignou, e o coração dele, que já estava em rebeldia, Deus já o havia rejeitado por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência. Agora ele vai procurar matar Davi. E eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia lá em 1 Samuel 22. A Bíblia nos fala lá em 1 Samuel 22 que Davi se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Todos os homens que se achavam em aperto. E todo homem endividado. E todo homem endividado. E todos amargurados de espírito. E todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Irmãos, Davi recebeu uma unção de governo e Saul procura matá-lo. Davi vai se refugiar lá na caverna de Adulão, e quando seus irmãos ouviram que Davi estava ali, eles também foi ter com ele, eles, e a Bíblia diz que toda a casa de seu pai, né? Davi, ele passou ali algum tempo, né? E ele deixou ali o seu pai e a sua mãe, para que eles estivessem aos cuidados ali daquele povo, porque Saul procurava matá-los.
E é tão interessante que quando lemos esse texto, quando vemos que o Senhor nos ungiu, o Senhor não nos ungiu para nos isentar de problemas, de dificuldade. Muito pelo contrário, o Senhor nos ungiu para que nós pudéssemos manifestar quem o Senhor é nas nossas vidas. E a Bíblia nos diz que ajuntou-se a Davi. Ajuntou-se a Davi os homens que estavam em aperto, endividados, amargurados de espírito. Irmãos, esses homens não tinham muito o que oferecer para Davi. Mas Davi tinha muito para oferecer para eles. Davi tinha a unção de Deus sobre a vida dele, a unção de governo que estava sobre ele. Davi pega esses homens feridos, apertados, endividados, amargurados e os transforma em homens de guerra. Em homens de guerra. Aqueles homens vieram a Davi assim, mas o servo de Deus que tem a unção, ele tem um poder de influência. E a unção que estava sobre a vida de Davi, a unção de governo, influencia esses homens. E esses homens vieram até Davi assim, mas eles não continuaram assim. Eles foram transformados. Eles foram transformados em valentes, em homens valentes. Lá em 2 Samuel, Davi vai citar esses homens. Ele os transforma nos valentes de Davi. Quem tem a unção do Senhor tem o poder para estar em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, e não se deixar ser influenciado pelas pessoas. Um homem ungido do Senhor, ele não só detecta os problemas da pessoa, ele não só olha para as pessoas, nossa, tá aqui comigo, olha, uns endividados, uns apertados, uns amargurados. Não, ele não detecta só o problema. Ele simplesmente influencia as pessoas a transformarem os seus problemas. E foi isso que Davi fez. A unção de governo estava sobre Davi, a unção de governo está sobre a sua vida. E o desejo do meu coração para esse ano de 2022 é que você seja abençoado com essa unção do Senhor. Que toda a terra saiba que há Deus sobre a sua vida. Que toda a terra saiba que há Deus sobre a minha vida. Que o Senhor te abençoe nesse tempo, que o Senhor te guarde e que você possa estar meditando sobre essa unção. Queria te desafiar a estar lendo a Bíblia, a estar olhando para a vida de Abraão, sobre a unção que o Senhor derramou nele, o que ele fez com essa unção, sobre a vida de Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros homens, Daniel. O tema da nossa meditação nesse ano é a unção de governo. E eu queria te desafiar juntamente comigo a estar estudando sobre isso. A unção de governo está sobre a sua vida. Que o Senhor traga sobre o nosso conhecimento para que nós possamos, em nome de Jesus, manifestar essa unção nesse tempo. Um forte abraço e até o próximo.